não obedecer. E eu preciso ministrar isso ao seu coração. Vivendo de propósito. Diga comigo, vivendo de propósito. Olha para quem está do lado e fala assim: eu preciso viver de propósito. Você sabe o que é propósito? Às vezes a gente tem um entendimento meio distorcido sobre propósito. A gente pensa que propósito é alguma coisa que a gente faz. Por exemplo, eu toco lá no louvor da igreja, meu propósito é tocar no louvor. Olha aqui para mim, não existe propósito de tocar no louvor. O meu propósito é ministrar dança lá na igreja. Não existe propósito de dança. O meu propósito é ser um pastor. Não existe propósito de ser um pastor. Quem está comigo e me acompanhando diz amém. Pastor, então o que é propósito? Propósito é você manifestar a vontade de Deus para a sua vida sobre a terra. Propósito é você manifestar a vontade de Deus para a sua vida na terra. Porque imagina que se eu falasse, o meu propósito é ser pastor, e aí você ia falar, poxa, mas o meu propósito não é, eu não sinto que meu propósito é pastor, então eu não tenho propósito. E é nisso que as pessoas se enganam, porque umas acham que tem propósito e outras acham que não tem, vivem por viver. Deixa eu dizer, todo mundo tem um propósito definido por Deus, e eu quero mostrar isso para você na palavra hoje. Diga comigo, todo mundo tem um propósito definido. Pastor, então se ser pastor não é um propósito, ministrar o louvor não é propósito, o que é isso? Isso é apenas uma ferramenta que te ajuda a manifestar o propósito, mas esse não é o propósito. Estão entendendo? Amém? É uma ferramenta que te ajuda a manifestar o propósito, mas não é o propósito em si. Amém? Imagina como se fosse um veículo que te leve até o propósito, mas o veículo não é o propósito. O veículo é só uma ferramenta que faz você chegar no destino mais rápido, com segurança, com conforto. Pastor, o que é um propósito? Olha para mim, todo mundo tem um propósito, e o propósito é servirmos pessoas, não importa a maneira. O pessoal que está no louvor agora há pouco, eles estavam nos servindo na hora do louvor, sim ou não? Estavam adorando a Deus, porém servindo a igreja, com louvor abençoado, de qualidade, com unção. Ou seja, o fato do louvor é apenas o veículo que está levando eles a cumprir, manifestar o propósito final, que é servir pessoas. O fato de eu ser pastor, o pastoreio não é um propósito. Uma outra coisa, na verdade, é vocação. Mas o pastoreio em si não é um propósito. Ele é apenas um veículo que nos leva a servir vocês. Porque propósito é servir pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Olha para quem está ao teu lado e vê se essa pessoa é imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que ela é, amém, queridos? A Bíblia diz que ela é. Então nós servimos pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso propósito. Agora, se o seu propósito é servir pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus, olha aqui para mim. Se o seu propósito é servir pessoas que são imagem e semelhança de Deus, eu preciso começar esse culto fazendo uma pergunta para você. Você tem cumprido o seu propósito? Se propósito é servir pessoas, você tem cumprido o seu propósito? Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós. Não tem ninguém que tem propósito. Tem pessoas que não descobriram que tem um propósito, mas todos nós temos. A pergunta é, se o propósito é servir pessoas, você tem cumprido o seu? Você tem estabelecido o seu propósito? Você tem manifestado o seu propósito? Deus te chamou para fazer algo sobre a terra, irmão. Vou dizer de novo, só quem acredita diz amém, tá? Deus te chamou para você fazer algo sobre a terra. Amém. E a pergunta é, você está fazendo? Imagina que você soubesse que você só tem 30 dias de vida. Está repreendido em nome de Jesus, é óbvio. Mas só para efeito de causa aqui. Você tem 30 dias para você se apresentar diante de Deus. Você viveria da mesma maneira que você está vivendo hoje? Ou você trocaria algumas prioridades? O fato de pensar que não vamos morrer nunca, ou que vamos demorar muito para morrer, faz a gente viver prioridades erradas. Mas a Bíblia diz que a vida é um sopro.
que a gente pode dormir e nem mesmo acordar. Imagina, a gente deita para dormir e quando acorda, não acorda. A gente abre os olhos diante de Deus, diante do trono de Deus, que a Bíblia diz que todos nós estaremos um dia. Quer você queira ou não, acredite ou não, é o que a Bíblia diz e isso vai se cumprir. Pastor, eu não acredito. Não tem problema, irmão. Não depende de você acreditar para acontecer. Você não vai chegar no céu e daí o anjo vai perguntar, você acreditava? Você vai falar assim, não, então se você não acreditava, você está liberado. Não, não vai acontecer isso, irmão. Você acreditando ou não, a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela vai se cumprir. Quem está entendendo diz amém. Se nós soubéssemos o dia que iríamos embora da terra, nós viveríamos diferente. Isso é senso de propósito, porque nós sabemos aqui dentro de nós, que nós fomos chamados para fazer algo sobre a terra. A vida, irmão, não é nascer, crescer, curtir e depois no final morrer e acabou, zerou. Não, não funciona assim. Nós nascemos com um propósito. Você nasceu com um propósito definido. E esse propósito, quando descoberto, vai mover você. Tudo que você fizer vai ser em prol desse propósito. É por isso que eu quero, por algumas semanas, falar sobre isso. Vivendo de propósito. Vivendo de propósito. Vivendo de propósito. Amém? Quem está comigo aí diz amém? Amém. E o tema de hoje, o tema da série é Vivendo de propósito. Mas o tema de hoje é Nascidos para um propósito. Olha para quem está do lado e fala assim, você nasceu para um propósito. João 9, do 1 ao 3, abre comigo. João 9, de 1 a 3. Só existe uma maneira de você descobrir o seu propósito: olhando para a Bíblia. Não existe outra forma. Não existe outra forma de você descobrir o teu propósito, a não ser olhando para a Bíblia. É a Bíblia que nos orienta. É a Bíblia que nos guia. Diz assim o texto, presta atenção. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Presta atenção no detalhe. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi, que significa mestre, Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Nem ele pecou e nem os seus pais. Por que então que ele nasceu dessa forma? Para que nele se manifestasse as obras ou o propósito de Deus. Quem ainda está comigo diz amém. Eu quero compartilhar com você nessa noite 4 verdades que eu vejo aqui nesse texto, amém? E a primeira delas é, eu vejo que todos nós nascemos com um propósito definido. Diga comigo, todos nós nascemos com um propósito. O fato é que a gente se perde dele. A gente nasce com um propósito definido. E de repente a gente vai se perdendo dele. E em vez da gente viver a nossa vida e guiar a nossa vida pelo propósito, a gente começa a deixar a nossa vida nos guiar e nos levar para onde ela quer que a gente vá. E aí a gente corre o risco de chegar no final da vida e dizer, para que eu vivi? Fazer igual Salomão, eu corri atrás do vento, eu fiz e eu não fiz nada. Porque presta atenção, diante de Deus, nós não vamos responder por aquilo que fazemos. Presta atenção nisso. Diante de Deus nós não vamos responder por aquilo que fazemos ou por aquilo que fizemos. Nós vamos responder por aquilo que era para termos feito. Não é por aquilo que eu fiz, é por aquilo que era para eu ter feito. Porque muitas das vezes estou vivendo e fazendo coisas que Deus não me chamou para fazer. E às vezes a gente acha que está tudo bem, porque na verdade o importante é fazer alguma coisa. Não, não funciona assim. Você nasceu com um propósito
definido, diga amém. Você nasceu com um propósito definido. Nesse caso que nós lemos, os discípulos imediatamente viram que o homem nasceu com um problema, ele era cego, era óbvio. Os discípulos olharam e instantaneamente detectaram: olha, esse homem tem um problema, não é difícil de se ver. Mas Jesus viu um homem que nasceu com um propósito. Os discípulos olham e perguntam: quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou os pais? Jesus olha e fala assim: nenhum nem outro. Ele nasceu dessa maneira para cumprir um propósito, ou seja, para que o propósito se manifestasse na vida dele. Enquanto os discípulos estavam vendo um homem com problema, Jesus estava vendo um homem que nasceu para manifestar um propósito. Enquanto os discípulos estavam vendo um homem que nasceu com uma deficiência, Jesus estava vendo um homem que nasceu para manifestar as obras de Deus. E a pergunta é, irmão, quem nós somos nessa história? Será que nós só conseguimos ver problema? Ou será que nós conseguimos enxergar que nós nascemos para manifestar um propósito de Deus sobre a terra? Quem está comigo ainda diz amém. Jesus e os discípulos estavam olhando para o mesmo homem, mas eles viram algo completamente diferente. Os discípulos viram um homem cego. Jesus vê um homem que nasceu para manifestar um propósito. Olha para quem está do lado e fala assim: não importa como as pessoas te veem, Jesus sempre vai olhar para você e ver que você nasceu para manifestar um propósito. Talvez as pessoas olhem para você, irmão, e olhem para você e achem que você é um zero à esquerda, olha para você e achem que você não vai dar em nada, olha para você e achem que você é um folgado, olha para você e achem que você não vai virar nada na vida. Não importa como as pessoas olham para você. Os discípulos olharam para aquele homem e viram um homem com problema, mas Jesus, ao olhar para aquele homem, viu um homem que nasceu para manifestar um propósito sobre a terra. Diga glória a Deus. O que vemos em nossas vidas, o que você tem visto na sua vida agora, o que você tem visto na sua vida, pessoalmente, vamos parar de olhar para os outros, vamos olhar para nós mesmos. O que você tem visto na sua vida? Problemas? Ou você tem visto alguém que nasceu para manifestar um propósito sobre a terra? Quando você vai lá para frente do espelho, o que você enxerga? Alguém que está se afundando em problemas? Ou alguém que nasceu para manifestar um propósito extraordinário sobre a terra? Como você tem se visto? Como você tem se enxergado? Vemos problemas ou vemos propósito? Você pode dizer: mas eu tenho problemas realmente grandes. E talvez você até tenha. Mas olha aqui para mim. Não importa o tamanho do seu problema. O que importa é o tamanho do seu propósito. E eu tenho certeza que o teu propósito é muito maior do que qualquer problema que você possa ter nesse momento. Dá uma chacoalhada na pessoa que está do lado e fala assim: não importa o tamanho do seu problema. O que importa é o tamanho do teu propósito. Pois o teu propósito é maior que o teu problema. Diga forte isso: o teu propósito é maior que o teu problema. Quem crê nisso diz amém e aplauda Jesus bem forte. Teu propósito é maior. Seu propósito é maior. Seu propósito é maior que o seu problema. Pastor, mas o meu problema é grande. Mas o seu propósito é maior. O seu problema é temporário. A Bíblia diz que o teu propósito é eterno. O teu problema tem data para acabar. Vou dizer de novo, irmão. O teu problema tem data para acabar. O teu problema tem data para acabar. Mas o teu propósito é eterno. Você é uma pessoa, irmão, que vê problema ou que vê propósito. Os discípulos só conseguiram enxergar um homem com problema. Jesus conseguiu enxergar um homem que estava ali para manifestar um propósito. Quem está me entendendo diz amém. Aleluia. Deus nos diz: deixe o seu propósito definir quem você é e não seus problemas. Tem muitas pessoas que estão sendo definidas pelos problemas. Mediante aos problemas elas vão caminhando. Vamos inverter esse jogo hoje, vamos virar uma chave hoje. Não, irmão, nós não vivemos pautado pelos problemas que temos. Nós vivemos pautado pelo propósito que carregamos.
Não importa o que o mundo tenha feito com você, não importa o que as pessoas tenham feito com você, não importa o nível de problema que você está vivendo, Deus sempre vai olhar para você e enxergar um homem e uma mulher de propósito, um homem e uma mulher que carregam um propósito em si. Quem está entendendo isso diz glória a Deus. Jeremias 29:11 vai dizer assim: pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz, para lhe dar uma esperança e um futuro. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Deus conhece o teu propósito, e Deus sabe que dentro do teu propósito é o lugar onde o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. E esse lugar é um lugar de paz, esse lugar é um lugar de prosperidade, esse lugar é um lugar de provisão. Dentro do propósito de Deus para a sua vida, é o melhor lugar que você poderia estar. Não existe lugar melhor na terra do que dentro do propósito de Deus. Porque dentro do propósito de Deus, irmão, o lugar ruim fica bom. Vou dizer de novo: dentro do propósito de Deus, o lugar ruim fica bom. E fora do propósito de Deus, irmão, você pode estar em Dubai que vai estar osso o negócio. Porque é o propósito de Deus que nos move, é o propósito de Deus que nos guia, é o propósito de Deus que nos orienta. Quem está comigo diz amém. Segunda coisa que eu quero mostrar para você no texto: todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Todos nós nascemos cego para o nosso propósito. Você e eu somos esse homem cego de João 9. Estávamos cegos a respeito daquilo que Deus tinha para nós. Estávamos cegos a respeito daquilo que Deus nos chamou para fazer, até que um dia a luz do Senhor brilhou na nossa escuridão, até que um dia um milagre de Deus nos alcançou. E da mesma maneira que esse homem cego voltou a enxergar para manifestar o propósito, eu e você éramos cegos com relação ao propósito de Deus. E o propósito de Deus, irmãos, brilhou sobre nós como a luz que brilha na escuridão, e agora podemos ver claramente. Olha para quem está do lado, me ajuda a pregar e fala assim: o propósito de Deus brilhou na sua vida. O propósito de Deus brilhou na sua vida. Eu já vi histórias assim de pessoas que lá atrás, antes de conhecer a Jesus, faziam coisas terríveis, e eram pessoas terríveis, e assim, dá até vergonha de falar as coisas que faziam. E depois que vem para Jesus, parece que uma luz brilha, e ela consegue enxergar tudo de ruim que fazia, e hoje tem vergonha até de falar, não porque quer esconder, porque se envergonha mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque um dia a luz do Senhor brilhou na nossa escuridão, e o propósito dele se tornou real em nós. Diga amém. O propósito dele se tornou real em nós. Nascemos cegos para o propósito, mas um dia um milagre de Deus nos alcançou e fez com que essa luz brilhasse em nós. Quem está comigo ainda diz amém. Os discípulos olharam para aquele homem com olhos físicos, por isso não podiam ver o propósito, só podiam ver o problema. Eu sei que tem pessoas que talvez olham para alguns de vocês e falam assim: rapaz, esse irmão é problema, esse irmão é BO. Sabe qual é a grande notícia, irmão? Não importa como as pessoas nos veem, Deus sempre vai olhar para nós, porque Ele colocou um propósito dentro de nós. Quando Ele olha para mim e para você, Ele identifica o propósito que nós carregamos. Dá uma chacoalhada nesse vaso do lado e fala assim: Deus identifica o propósito que tem na sua vida. Jesus olhou para aquele homem com os olhos espirituais, e ele pôde ver instantaneamente o propósito daquele homem. Quando Deus olha para mim e para você, Ele pode ver instantaneamente o propósito que carregamos. Você não é uma pessoa comum, você não é uma pessoa qualquer. Não deixe as circunstâncias, não deixe as situações limitarem você e te fazerem pensar que você é qualquer pessoa, irmão. Você carrega um propósito de Deus dentro da sua vida. Você nasceu para manifestar o propósito de Deus sobre a terra. Essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade. Você só pode ver o seu propósito
na vida se os seus olhos espirituais forem abertos. Aquele homem cego só pôde ver o propósito quando os olhos dele foi abertos. Eu creio que essa noite é uma noite de milagres. Quem crê diz amém. Aonde olhos espirituais serão abertos, para que possamos enxergar propósito, para que possamos enxergar para que Deus nos chamou. Quem ainda está comigo diz glória a Deus. Mateus 6:22 vai dizer assim: os olhos são a lâmpada do corpo, portanto se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Os olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Sabe o que significa? Precisamos passar por um milagre nos nossos olhos, para que possamos enxergar corretamente, porque às vezes nós temos uma tendência para só enxergar o problema, assim como os discípulos fizeram. Os discípulos enxergaram um homem com problema, Jesus enxergou um homem com propósito. Precisamos de um milagre nos nossos olhos. Esfrega o olho e fala assim: eu preciso de um milagre nos meus olhos, para parar de enxergar problema e começar a enxergar propósito. Propósito. Enxergar o propósito de Deus para a sua vida. Quem ainda está comigo diz amém. É por essa razão que a Bíblia diz que nós precisamos nascer de novo. Domingo que vem nós temos o batismo, festa das águas. Sabe por que precisamos nascer de novo? Porque é nascendo de novo que os nossos olhos se abrem para o reino espiritual. É nascendo de novo que os nossos olhos conseguem enxergar, os olhos espirituais conseguem enxergar aquilo que os olhos naturais não podiam ver. Os olhos naturais são treinados para enxergar problema, mas os olhos espirituais são treinados para identificar propósito. É por isso que Jesus nos convida a nascer de novo. Quem está entendendo diz glória a Deus. Quando você nasce de novo pelo Espírito de Deus, você tem os seus olhos espirituais abertos. Eu era cego, mas agora eu vejo. Esse homem vai dizer no final do capítulo: eu era cego, mas agora eu posso ver, porque eu recebi um milagre nos meus olhos. Que nós possamos receber um milagre nos nossos olhos nessa noite, e que isso possa governar a nossa vida, em nome de Jesus. Terceira coisa que eu quero ministrar ao seu coração sobre esse texto: precisamos de um milagre para ver nosso propósito. Terceira coisa, precisamos de um milagre para ver o nosso propósito. Sem o milagre de Deus, agimos igual os discípulos. O que os discípulos fizeram? Um jogo de culpa. Quem que foi, Jesus, que pecou? O pai ou a mãe? O tio ou a avó? Fulano? O que ele fez, será? Porque olha aqui para mim, quando somos treinados a ver problema, nós vivemos em um jogo de empurra-empurra. A gente fica tentando empurrar a culpa. Não, a culpa é do fulano. Não, a culpa é do ciclano. É quem? É o pai que pecou? Não, é ele mesmo quem pecou? E ficamos nesse jogo. Precisamos de um milagre de Deus, porque é somente com o milagre de Deus sobre nós, sobre os nossos olhos, que nós paramos de viver, de ser pessoas que vivem colocando a culpa nos outros. Não é sobre o outro, é sobre nós. Não é sobre o outro, irmão. Ah, pastor, mas fizeram isso e aquilo comigo. Não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você fez com aquilo que fizeram com você. É o que fazemos com o que as pessoas fazem. Os discípulos ficaram em um jogo de empurra. Tem vezes que a gente atende casal no gabinete, irmão, que é um jogo de empurra. Não, é por causa dele, pastor, não vai porque não funciona. Aí a esposa acusa o marido acusa a esposa, e fica e não vai nunca para canto nenhum. Precisamos de um milagre, irmãos, para que esse jogo de empurra cesse em nossa vida. Precisamos de um milagre, porque precisamos parar de ver problema e começar a ver propósito. Precisamos de um milagre. Diga comigo: eu preciso de um milagre de Deus. A primeira coisa que disseram a Jesus: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eles imediatamente procuram alguém para culpar. Quando nós vivemos para enxergar problema, nós imediatamente procuramos alguém que nós podemos culpar. Olha para o outro irmão e fala assim: para de empurrar a culpa em mim. Só empurra a culpa, irmão, quem vive olhando o problema. Quem vive olhando o propósito, irmão, não empurra a culpa em ninguém.
Assume a responsabilidade e fala: eu vou viver um milagre de Deus na minha vida. Deus vai tocar minha vida, Deus vai tocar minha história, e eu não serei mais o mesmo. Diga aleluia. Jesus imediatamente parou o jogo de culpa, imediatamente. Quando os discípulos mencionaram o jogo de culpa, Jesus entrou em ação e falou: epa, peraí, nem esse nem aquele pecou. Vocês estão enxergando de forma carnal, vocês estão enxergando problema, não foi nenhum e nem outro que pecou. Isso aconteceu assim, para que o propósito de Deus se manifestasse. Quem está entendendo diz glória a Deus. Se você estiver cansado de jogar o jogo da culpa, o jogo de empurra-empurra, se você está cansado, Deus tem um milagre para você. Deus tem um milagre para os teus olhos, para que você possa enxergar propósito. Quem ainda está comigo diz glória a Deus. Deus vê propósito na sua vida, irmão. Deus vê propósito na sua vida. Não importa o que as pessoas vejam, Deus vê propósito na sua vida. Ah, pastor, parece que assim, eu não entendo, parece que minha vida é um vazio, nada funciona, nada. Irmão, Deus vê propósito na sua vida. Talvez você esteja até um pouco desalinhado com o propósito, mas o que importa é que você carrega um propósito. E é tempo disso se manifestar, é tempo disso vir à tona, é tempo disso vir para fora. Você carrega um propósito de Deus, diz aleluia. Quarto e último ponto. O propósito pelo qual nascemos é para manifestar a glória de Deus. Diga comigo: o propósito para o qual eu nasci é manifestar a glória de Deus. Você nasceu para que a glória de Deus se manifestasse em você. Vou dizer de novo: você nasceu para que a glória de Deus se manifestasse em você. Vou dizer de novo: você nasceu para que a glória de Deus se manifestasse em você. Você nasceu para isso. Não aceite nada menos do que isso. Esse deve ser o seu estilo, o seu padrão de vida. Eu vivo para a glória de Deus se manifestar em mim. Tudo aquilo que eu faço é para a glória de Deus se manifestar através de mim. Olha só o que diz 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são sacerdócio real, povo santo do Senhor, para manifestar as grandezas do Deus que te chamou das trevas para a luz. Nascemos para manifestar a vida de Deus. Quem está comigo ainda diz glória a Deus. Há 4 respostas que podemos dar para o nosso propósito, e eu vou encerrar aqui. Existem 4 respostas que podemos dar para o nosso propósito. A primeira é: eu não quero que Deus se manifeste, eu não quero que Deus manifeste as suas obras através de mim. Eu não quero. A verdade é que talvez você é cego e nem saiba disso. Você não está conseguindo nem enxergar. Você preferiria ter seus problemas a ter o propósito manifestado na sua vida. A segunda resposta é: primeiro deixe-me corrigir meus problemas, então Deus pode manifestar as suas obras através de mim. Se você resolver todos os seus problemas, o que nunca vai acontecer, como Deus vai manifestar a sua obra através de você? Nós nunca conseguimos resolver, irmão, sem Deus. Nós nunca conseguimos fazer sem Deus. É só através dele. Terceiro, meus problemas são muito grandes para Deus manifestar a sua obra através de mim. Esse eu acho que é o mais comum. Ah, pastor, eu até queria, mas sabe o que é? O problema é tão grande, tão grande. Deixa eu te dizer, irmão, Deus é maior do que os seus problemas. Isso não é uma frase só para te... Não, irmão, isso é a verdade da palavra de Deus. Deus é maior do que os seus problemas. Deus é maior do que os seus problemas. Deus é especialista em grandes problemas. Quanto mais difícil for, melhor para Deus é. Nada é impossível para Deus.
Eu acredito que é chegada a hora de manifestarmos o propósito de Deus na nossa vida. Por algumas semanas nós vamos falar disso, propósito. Eu quero mostrar para você ao longo das próximas semanas, de fato, profundamente, o que é manifestar o propósito, o que é viver pelo propósito. Hoje você entendeu que você tem um propósito, amém? Amém, queridos? O problema é que muitas vezes temos o propósito, mas não manifestamos. Passamos a nossa vida inteira sem manifestar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ou às vezes temos um propósito, mas estamos perdendo tempo tentando fazer uma outra coisa que Deus não nos chamou para fazer. Temos um propósito e precisamos manifestar esse propósito sobre a terra. Diga comigo, eu tenho um propósito e eu preciso manifestá-lo sobre a terra. Se coloca de pé no seu lugar. E a quarta e última resposta que você pode dar para Deus é: sim, Deus, eu quero que o Senhor manifeste as suas obras através de mim. Eu quero que o Senhor manifeste as suas obras através de mim. Deus tem um propósito para a sua vida. Isso não é uma frase para te deixar feliz ou para incentivar. Deus tem um propósito para a sua vida, irmão. E como eu disse, um dia todos nós estaremos diante de Deus. Ninguém vai escapar disso. Ninguém. É a palavra de Deus. E nesse dia nós teremos que apresentar aquilo que fizemos. O que iremos apresentar a Deus? Deus colocou um propósito específico sobre cada um de nós, sobre cada um de vocês. E nesse dia nós iremos apresentar isso a Deus. A grande pergunta é: o que nós apresentaremos a Deus? O que apresentaremos a Deus? Feche seus olhos aí no seu lugar.